Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento, aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui na rua Manuel Augusto, 75. Glória seja dada ao nome de Jesus. Rua Manuel Augusto, 75, Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E quero mandar um abraço para todos os membros da Igreja Evangélica Ágape. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar, fortalecer e que a paz do Senhor reine em vossos corações. Aleluia! Eu quero ministrar um estudo nesta manhã que tem como tema o poder do silêncio. Eu já tive muitas experiências em trânsito ou até mesmo a caminhar na rua, ao me deparar com alguma pessoa com algum tipo de inconveniência, e Deus me fala: olha, faz silêncio, que daqui um pouco essa pessoa vai virar a rua, ou esse carro vai dobrar à esquerda, e isso acaba. Então, em alguns minutinhos, eu aprendi muitas vezes, com essas experiências pequenas, aprendi o valor do silêncio, né? E se eu me dirigisse a pessoa que me ofendeu de alguma forma ali no trânsito ou passando por mim, eu poderia, em um instante, construir algo permanente e danoso para a minha própria vida. Então é importante que nós tenhamos a sensibilidade que é necessária para administrarmos as nossas emoções, para saber o tempo de falar e o tempo de calar. É muito importante isso. E isso cabe em qualquer instância da vida. É importante que a gente tenha essa sensibilidade, essa percepção de quando se calar, quando falar, qual é o momento certo para se falar. E eu estou me lembrando aqui de Abigail, né? Teve um grande conflito dentro da sua casa por conta da impulsividade do seu marido Nabal, e Davi subiu até o Carmelo com a disposição de matar todo mundo, inclusive as crianças de colo. Mas Abigail resolve tudo, né, de uma forma magistral, verdadeiramente uma mulher sábia. Mas quando ela volta para casa, depois de ter resolvido tudo com Davi, dado a comida, acalmado o coração do rei Davi para que não matasse ninguém, quando ela volta para casa, ela não usa do seu imediatismo, ela não se deixa dominar por aquilo que o momento a estava impulsionando a fazer, que era recriminar o seu marido. Ela deixa passar o álcool que estava no coração do seu marido, ela espera o outro dia para falar, né? E as coisas ficaram resolvidas por Deus e não por ela. Então é importante nós termos essa sensibilidade. É hora de eu falar? É um bom momento? Eu vou ter o resultado que eu espero se eu falar agora? Eu preciso pensar nisso, né? E o silêncio, apesar de não emitir nenhum som, ele sempre deixa alguma coisa comunicada quando ele é aplicado no tempo certo. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 8 de João. Estou sempre falando para os irmãos que é um texto que eu gosto muito, porque Jesus, independente da situação que ele estava, ele era didático, ele estava ensinando, né? Quando ele senta na ceia, na última ceia, no capítulo 13 de João, os comentaristas, os estudiosos dizem o seguinte: Jesus tinha tudo para no mínimo estar sem fome, mas ele come. Ele tinha tudo para apresentar o traidor e não deixar com que o traidor sentasse à mesa com ele. Mas ele vai nos ensinando o seguinte: a igreja é exatamente para isso, para os traidores, para aqueles que não merecem, para que a graça de Deus tenha efeito na vida dessas pessoas e ela seja entendida por todas as pessoas. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas vindo a plenitude dos tempos, manifestou-se Jesus trazendo a sua graça, esse favor que nós não merecíamos,
para que todos tivéssemos a possibilidade de sermos incluídos nesse reino eterno e bondoso de Deus. Então eu gosto desse texto pela a força didática que esse texto tem. E muitas vezes as pessoas se atêm ao adultério da mulher, que não deixa de ser relevante dentro da história, né? Relevante no sentido de nós não praticarmos, relevante no sentido da gente entender os prejuízos morais, sociais e até emocionais que um ato desse pode trazer, né? A livre circulação de uma pessoa que comete adultério fica comprometida, as emoções de uma pessoa que comete adultério fica comprometida, a vida espiritual de uma pessoa que comete adultério fica também igualmente comprometida. Então tem lá os seus prejuízos, né? Mas eu quero me ater aqui na pessoa de Jesus. É bom lembrarmos, irmãos, que as pessoas queriam matar Jesus. Essas pedras que essas pessoas tomaram às mãos, na realidade, ela tinha um outro endereço, que não era a mulher, era a pessoa de Jesus. Eles queriam matar Jesus de alguma forma. E encontrar essa oportunidade, se Jesus não fosse habilidoso, se Jesus não tivesse a habilidade que era necessária, a sabedoria que era necessária, ele seria morto naquele dia, porque se ele falasse para apedrejar a mulher, eles poderiam falar: onde está o teu amor? Aonde está a tua misericórdia? Aonde está tudo aquilo que você prega, né? Como regra de vida nesse novo tempo que você está pregando? Eles construiriam uma série de condenações e encontrariam uma brecha para apedrejar Jesus. Mas Jesus, habilidoso como sempre foi e é, né? Tira o abacaxi das suas próprias mãos, digamos assim, e coloca o abacaxi nas mãos deles. E fala: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E acusado por suas próprias consciências, né? A Bíblia diz que eles começaram a sair a partir dos mais velhos, largaram aquelas pedras, deixaram aquele intento maligno e, convencidos pelo tribunal das suas próprias consciências, recuaram daquele intento, né? Esse é o tribunal da graça, que não condena ninguém, mas leva a todos a uma reflexão. O tribunal da graça de Deus tem isso, não condena ninguém, mas conduz todos a uma reflexão profunda na alma, no espírito. Amém, queridos? Eu quero ler o texto aqui de João 8, do verso 1 ao 11, para que nós possamos meditar nesse tema, o poder do silêncio. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, estamos aqui em Andrade Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na rua Manuel Gomes 75. Essa rua fica atrás do Mercado Vianense. Nós temos cultos aqui às terças-feiras, 19h30, temos culto às quartas-feiras, o culto da conquista, né? Terça-feira, culto de oração, quarta-feira, o culto da conquista, às 19h30 também. Às sextas-feiras nós temos culto de libertação da família, também às 19h30. Aos domingos, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, onde nós primamos pelo estudo da palavra de Deus. A nossa igreja ama a palavra de Deus, né? Prioriza a palavra de Deus. E domingo à noite, às 19 horas, o culto de adoração ao Senhor. Quero avisar os membros da Igreja Evangélica Ágape que nós teremos as nossas portas abertas, né? Ontem saiu um decreto dizendo que a gente já pode abrir as igrejas, né? Com determinados cuidados, mas nós vamos abrir a nossa igreja a partir do dia 15. Ainda estamos estudando para abrirmos a partir do dia 15, né? Mas estamos orando, estamos buscando a Deus. Desejo que esse domingo seja um domingo de paz, seja um domingo de saúde, seja um domingo de confraternização familiar e seja um domingo, acima de tudo, da consciência cristã que todos nós devemos ter, de buscarmos a presença de Deus, né, de orarmos, de lermos a palavra, de aplicarmos a palavra de Deus às nossas vidas, porque Jesus, em 5,39 de João, manda nós examinarmos as Escrituras, né, e cuidarmos que está nela a vida eterna. Então, se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos descobrir em Cristo o caminho da eternidade.
nós vamos descobrir em Cristo o estilo de vida que devemos ter aqui na terra para que possamos nos tornar habitantes do céu. Amém, queridos? Então eu quero ler João, capítulo 8, verso 1 ao 11, e quero nesta manhã desenvolver esse tema, o poder do silêncio. Você sabe usar o silêncio? É possível usar o silêncio? Faz efeito quando nós usamos o silêncio? Claro que faz efeito no tempo certo. Nem sempre é para fazermos silêncio. Quando não está no tempo de fazermos silêncio, isso é passividade. Mas quando nós estamos no tempo do silêncio e fazemos o silêncio que é devido, isso é proatividade. Então é importante, para que a gente entenda o poder do silêncio, nós temos a percepção se é hora de falar ou se é hora de se calar. Veja só o que diz o capítulo 8, o verso 1 de João, do Evangelho de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Já aí eu começo a aprender, né? Antes deles chegarem, os fariseus e os escribas chegarem, Jesus já tinha construído um ambiente de ensino. Deus está sempre à frente. Tem até um hino antigo que fala: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E é sempre assim, Jesus está sempre à frente de nós e também a favor de nós. Ele se antecipa, como Pedro, fala que a cruz de Cristo foi erguida antes da fundação do mundo. Então, Deus em Cristo Jesus sempre se antecipou para nos abençoar. E até mesmo esses fariseus e escribas foram abençoados, porque naquele momento eles poderiam se tornarem assassinos. Mas Jesus atuou na consciência deles, evitando uma tragédia. Verso 4. Verso 3, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. A lei falava em parte isso, mas em parte também orientava que o adúltero deveria ser apedrejado. Mas eles cuidaram em tudo da lei, em parte. A parte que era conveniente a eles, eles cuidavam. A parte que não era conveniente a eles omitiam. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A impressão que um leigo tem aqui é que eles queriam aprender. Eles não estavam querendo aprender, eles estavam querendo condenar. Eles não estavam interessados em saber sobre o ensino de Jesus. Eles estavam querendo encontrar uma brecha para matar Jesus. Verso 6 esclarece isso. Nós vamos ler aqui. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cima. E isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É importante que no texto Jesus faz duas pausas. Vamos continuar lendo que eu vou explicar aos irmãos. E como insistissem, a partir do momento que eles insistem, eles dão acesso à justiça de Deus. É como se Jesus, quando faz o primeiro silêncio, estivesse falando assim: olha, se eu responder, vocês vão sair daqui envergonhados. Mas eles insistiram, eles abriram a porta para que a justiça de Deus entrasse em ação, para que o advogado do céu chamado Jesus pudesse agir naquela causa que para aquela mulher estava perdida, mas para o céu não tem causa perdida. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Essa é a segunda pausa, porque agora ele está sob os domínios da sua própria justiça, porque eles insistiram. Foram eles que provocaram essa situação. Não foi Jesus que os quis envergonhar, foram eles que construíram um ambiente de vergonha para eles mesmos. O verso 9: quando ouviram isto, redarguido da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E novamente Jesus se endireita. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. Eu aprendo aqui o seguinte: fica na igreja quem verdadeiramente precisa de Jesus. Essas pessoas não precisavam de Jesus, estavam resistindo à graça encarnada de Deus. Então ficou na igreja quem realmente precisa de Jesus, quem realmente reconheceu que precisava de Jesus. Eles precisavam de Jesus, mas não reconheciam Jesus. Essa mulher precisou de Jesus e reconheceu Jesus e aceitou a direção que Cristo lhe dera. É muito importante isso, queridos. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não reconhecem Jesus. Agora, aqueles que estão na igreja e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, esses estão livres do apedrejamento de agora e o apedrejamento do juízo que virá sobre a terra. Amém, queridos? Então é muito legal a gente estudar a Bíblia, a gente meditar, a gente se alegrar com a palavra de Deus, porque o Cristo, o pedagogo da nossa alma, está sempre presente nos ensinando. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, estamos aqui em Andrade Araújo, na rua Manuel Augusto 75, em Nova Iguaçu, no bairro de Andrade Araújo, Rio de Janeiro, Brasil. Quando você puder, faça-nos uma visita. Às terças-feiras nós temos culto de oração às 19h30, às quartas-feiras nós temos o culto da Conquista às 19h30 também. Às sextas-feiras nós temos às 19h30 o culto de libertação da família. Domingo pela manhã às 9 horas nós temos a nossa escola dominical. Às 19 horas domingo à noite nós temos o culto de adoração ao Senhor Jesus. Amém? Nossos cultos públicos devem voltar lá pelos dia 15, né? Nós vamos fazer uma ceia à noite no domingo próximo. Deixa eu ver aqui a data. Que dia é dia 15? Dia 15 é uma segunda-feira, então é bem provável que a gente só tenha culto na quarta-feira, dia 17, né? Mas a partir do dia 15, se Deus assim nos permitir, nós já estaremos oficialmente funcionando publicamente. Amém? Quero mandar um abraço aqui para todos os membros da Igreja Evangélica Ágape. E você que está vendo esta ministração, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te renovar, tirar a angústia da tua alma, te dar paz, te libertar das tuas culpas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E uma das obras que o diabo mais ama fazer, digamos assim, que ele não ama ninguém, né? Que ele mais deseja fazer é construir culpa. Se o diabo constrói um ambiente de culpa, ele neutraliza a ação da pessoa. Esta mulher estava aqui num ambiente de culpa, construído pelos fariseus. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado nunca vai ser mais forte que o perdão e a graça do Senhor, né? Então essa mulher está aqui, imobilizada pela sua culpa, né? Envergonhada pela sua culpa, sem poder falar nada por conta da sua culpa, foi achada no próprio ato adulterando. Ela não tinha uma argumentação sua, humana, para se defender, as pedras estavam preparadas, mas alguém chegou, e esse alguém se chama Jesus, e com o silêncio que ele fez, com a palavra que ele ministrou, e com o silêncio que ele fez com que toda a força, o impacto daquela culpa caísse por terra, e a partir daí ele construiu uma nova história, um novo caminho para aquela mulher. Então, nesse texto, é importante que nós aprendamos, né?
a andarmos também no compasso do silêncio de Deus. Quando Deus faz silêncio, é importante isso. Alguns estudiosos chegam a dizer que a pior dor, né? Aí é dentro de um outro contexto, que a pior dor é quando Deus faz silêncio. Uma certa ocasião, muitos anos atrás, tem mais de 25 anos, se eu não me engano, eu conversando com um amigo, ainda estava assim, nos primeiros passos ministeriais, né? E eu falei, rapaz, Deus não está falando comigo. Ele fez assim, como quem diz, tu está ferrado. E aí aquela expressão facial que ele fez me deixou ainda mais apavorado. Porque tem pessoas que quando você vai se aconselhar com elas, em vez de você melhorar, você piora ainda mais. Mas foi bom que eu entendi. Ele realmente estava com uma certa razão, né? O silêncio de Deus em algumas situações é apavorante, né? Mas aqui não. Jesus faz silêncio, né, para acordar a consciência de todas aquelas pessoas, inclusive da própria mulher, inclusive dos escribas e dos fariseus, porque o remédio de Deus é para todos, independente se todos querem. O remédio de Deus é para todos, porque todos não merecem Deus. Então, por não sermos merecedores, Deus estabelece a graça dele sobre nossas vidas para que nós possamos recobrar, termos de volta a nossa consciência curada. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que, tornando em si, ou seja, depois da reorganização da sua consciência, ele foi ter com seu pai. Amém? E eu quero compartilhar algumas coisas que o silêncio ensina. A primeira delas é: quem faz silêncio no tempo certo acaba sendo ouvido. Amém? Quem faz silêncio no tempo certo acaba sendo ouvido. Se você faz silêncio no tempo certo, por que ela não me respondeu? Por que ele não falou nada? Poxa, ele podia até me maltratar, me ofender, mas ele fez silêncio. Quem faz silêncio no tempo certo acaba sendo ouvido. Essa pessoa não é bem aquilo que eu pensava, não. Poxa, eu fiz de tudo para provocá-la, eu até a ofendi, ela ficou calada. Eu vou reconsiderar isso. Quem faz silêncio no tempo certo acaba sendo ouvido. Amém, queridos? Aprenda isso nesta manhã. Avalie a sua vida. Você está falando demais? Você está falando no tempo certo? Você está fazendo o silêncio que é devido no tempo certo? Porque quando a gente faz silêncio no tempo certo, irmãos, a gente sempre é ouvido. As coisas se esclarecem. As coisas se esclareceram aqui porque Jesus fez o silêncio no tempo certo. É importante isso. E muitas vezes, a gente, nas nossas impulsividades, a gente fala fora do tempo, e por falarmos fora do tempo, a gente acaba agravando a situação, levando a situação para um patamar ainda mais difícil. Então, quem faz silêncio no tempo certo, acaba sendo ouvido. Avalie a tua vida nesta manhã, avalie os teus relacionamentos, avalie o teu comportamento dentro da tua casa, com a tua família. Avalie o teu casamento a partir do que você fala e a partir do silêncio que é necessário que você deve fazer. É muito importante, irmãos, que antes de fazermos uma avaliação do outro, façamos uma autoavaliação. Foi isso que Jesus ensina aqui. Em vez de vocês estarem acusando esta mulher, avalie a vida de vocês. Veja se vocês não estão na situação desta mulher, numa situação pior do que esta mulher, porque o pecado dessa mulher está exposto, o de vocês estão ocultando. Quem faz silêncio no tempo certo acaba sendo ouvido. E a Bíblia diz que quando Jesus fala com eles, né, e faz silêncio, eles começaram a largar suas pedras e ouviram o que Jesus falou, entenderam o que Jesus falou e entenderam que eles não tinham autoridade para apedrejar aquela mulher, porque Jesus fez silêncio no tempo certo. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui com Jesus: quem faz silêncio cria possibilidade para os outros pensarem.
Se o teu silêncio é feito no tempo certo, você vai criar a possibilidade para o outro pensar. É como eu estava falando, poxa, até ofendi, mas a pessoa não me respondeu. Ela tinha tudo para avançar em cima de mim, mas ela apresentou um outro estilo de vida. Ela tinha tudo para falar alguma coisa, para me ofender, mas ela apresentou um estilo de vida que a gente só vê em Jesus. Porque quem faz silêncio cria a possibilidade para o outro pensar. Pare para pensar nesta manhã. Você quer que teu marido pense no relacionamento de vocês? Você quer que os teus filhos pensem no que você está ensinando, no que você está desejando deles ou para eles? Faça silêncio no tempo certo, para que você possa criar a possibilidade para teus filhos, para tua mulher, para teu esposo, para teu parente pensar. Porque às vezes a pessoa fala tanto que sufoca a outra e a pessoa fica sem poder dar uma resposta adequada à situação, dentro daquilo que a situação precisa. Então quem faz silêncio cria possibilidade para o outro pensar. Jesus fez silêncio e com isso ele criou a possibilidade para os escribas, os fariseus e até mesmo aquela mulher tomada em adultério pensarem. E Jesus pergunta à mulher: ninguém te condenou? Nem eu tampouco. Vá e não peques mais. Você sabe o que significa esse não peques mais? Você viu aonde você entrou e você só saiu porque eu te tirei. Não faça mais isso, porque agora você não é mais inocente a respeito das circunstâncias que um pecado pode causar. Terceiro lugar, quem faz silêncio revela a sua autoridade emocional. Irmãos, em tudo que nós formos fazer, a gente vai usar as nossas emoções. De alguma forma, nós vamos usar algum tipo de emoção. E muitas vezes a gente fala baseado naquilo que a informação, a emoção lógica está informando. Não, me falou comigo, eu vou responder. Eu já escutei até pessoas mesmo dentro da igreja falar: falou comigo, eu rodo a baiana. E aí você tem uma expressão de macumbeiro. A gente ama os macumbeiros, mas a gente não ama a macumba, né? Então, quem faz silêncio revela a sua autoridade emocional. Por que eu falo isso? As pessoas estavam com pedra nas mãos. As pessoas podiam se antecipar e apedrejar Jesus, mas a sua autoridade emocional, que adveio do silêncio que ele fez, mostrou para nós a importância do silêncio no tempo certo. Quem faz silêncio revela a sua autoridade emocional. Isso é de suma importância, irmãos. Nós temos as nossas emoções organizadas, nós temos as nossas emoções bem administradas, porque até o nosso silêncio terá voz de autoridade dentro daquilo que estivermos fazendo. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Eu espero que nesta manhã, já não é mais manhã, né? Já é uma hora da tarde. Eu hoje estou começando esse estudo tarde. Eu tive que resolver algumas coisas mais cedo. Estou começando esse estudo mais tarde. Já é tarde, já é 1h13. Nós somos a Igreja Evangélica Ágape, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, no bairro de Andrade Araújo, na rua Manuel Gutz 75. Né? Nós estamos aqui todas as terças-feiras no nosso culto de oração às 19h30, às quartas-feiras, 19h30 também, culto da conquista. Nós estamos aqui às sextas-feiras no culto de libertação da família também, às 19h30. Domingo, nós temos nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E às 19 horas de domingo, nós temos nosso culto de adoração ao Senhor. Venha nos fazer uma visita. Se você não tem uma igreja, faça-nos uma visita. Tem um telefone aí, se você tiver alguma dificuldade espiritual, familiar, me liga. Nós vamos conversar, falar de Jesus. Jesus tem sempre uma solução para nós. Por mais encurralada que a nossa vida esteja, e a minha vida esteve, né?
eu passei por muitas dificuldades diante da minha conversão e Jesus abriu as portas, Jesus rebentou os cadeados, Jesus derrotou os demônios e me colocou de pé, porque havia um decreto do inferno contra a minha vida. O diabo disse que se eu aceitasse Jesus, ele me mataria. Eu estou vivo até hoje para a glória do nome de Jesus. Jesus está vivo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem faz silêncio revela a sua autoridade emocional. Tem autoridade não é quem faz cara feia. Tem autoridade não é quem grita. Tem autoridade é quem sabe usar as suas emoções de forma organizada. Jesus por 2 vezes fez silêncio. E como eles insistiram, Jesus respondeu: aquele que não tem pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. E se inclinou de novo, ficou ali riscando o chão. As pessoas fazem muitas especulações. Ele estava escrevendo isso, escrevendo aquilo outro. Ele estava, pelo menos com o seu silêncio, ensinando a todos nós sobre a autoridade emocional dentro desses ambientes de tensão. Ele estava dentro de um ambiente de tensão. Estava nas preliminares de um apedrejamento, tanto dele quanto da mulher. Mas ele faz silêncio, revelando para nós que pode fluir, de dentro das nossas emoções autoridade, que de dentro do nosso silêncio autoridade. Glórias seja dada ao nome de Jesus, que está nesse lugar, te ensinando sobre a glória dele, te ensinando sobre o poder dele, te ensinando que ele te ama, te ensinando que ele está te defendendo, te ensinando que ele é teu advogado, te afirmando nesta manhã que ninguém vai te apedrejar, porque ele é o teu escudo, ele é a tua proteção. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, diz e garante o Senhor. Aleluia. 4º lugar, a 4ª coisa que o silêncio me ensina: quem faz silêncio quebra com a ditadura da perseguição. Quem faz silêncio quebra com a ditadura da perseguição. Estavam perseguindo Jesus. Jesus fez silêncio. Aquela ditadura da perseguição caiu por terra. E eu estava de manhã escrevendo essa mensagem e Deus falava comigo sobre a questão de uma pessoa colocar apelido na outra. Bota um apelido e a pessoa não gosta e começa a querer rebater, se defender, aí que as pessoas insistem com aquele apelido. Mas quando a pessoa faz silêncio, não liga, aquilo passa. A ditadura da perseguição passa. Quem faz silêncio quebra com a ditadura da perseguição. Estão te perseguindo no teu trabalho? Ore a Deus para você ter sabedoria para fazer o uso do silêncio no tempo certo, e essa ditadura da perseguição vai acabar, vai ser quebrada, vai ser exterminada para a glória do nome de Jesus. Teu vizinho está te perseguindo, faça silêncio, que essa ditadura da perseguição vai acabar. Pense nisso nesta manhã. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então é importante, irmãos, nós orarmos a Deus para termos sabedoria para fazermos uso do silêncio no tempo certo. Volto a repetir que se nós fizermos silêncio fora do tempo que é devido, é passividade. Agora, se nós fizermos o silêncio dentro do tempo adequado, aí é proatividade. É importante que nós tenhamos essa sensibilidade que Jesus teve aqui, Senão é loucura. Se tivesse fora do tempo, se ele não tivesse com tudo organizado no seu coração, fazia assim: não vai responder, não, então toma lá. Nós apedrejamos ele porque ele se omitiu a responder, a debater sobre a lei. Não, mas ele estava preenchido de autoridade no seu coração. Então é importante que nós tenhamos essa sensibilidade para sermos sempre proativos, usarmos da proatividade que a situação exige, e não de passividade. Amém, queridos? Em 5º lugar, quem faz silêncio quebra com os desencontros da consciência do próximo. Quem faz silêncio quebra com os desencontros da consciência do próximo. Se a gente estava com a consciência desencontrada, não estava entendendo que o Criador estava diante deles, não estava entendendo que Jesus queria abençoá-los, queria ajudá-los. E quem faz silêncio quebra com os desencontros da consciência do próximo.
E quando a consciência está desencontrada, o homem pode matar, o homem pode ignorar Deus, o homem pode ignorar seu próximo, o homem pode ignorar consequências, porque quem está com a consciência desencontrada pode acontecer tudo isso. E essa gente estava na iminência de se tornarem assassinos, na iminência de serem injustos, porque eles não trouxeram o adúltero e também não eram lá a flor que se cheirava, digamos assim, né? Então, quem faz silêncio quebra com os desencontros da consciência do próximo. Tem muitas pessoas que estão te ofendendo porque estão com as suas consciências desencontradas, desorganizadas, cauterizadas, endemoniadas. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para você, faça silêncio no tempo certo. E essas pessoas serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Em sexto lugar, quem faz silêncio constrói um ambiente de livramento. Quem faz silêncio constrói um ambiente de livramento. Jesus fez silêncio. E aqueles homens foram livres daquela mão assassina que estava impulsionando eles. Jesus fez silêncio e aquela mulher foi livre daquele coração adúltero, daquela possessão maligna que estava dentro da sua alma. Quem faz silêncio constrói um ambiente de livramento. Tanto a mulher quanto aqueles escribas e fariseus receberam um grande livramento. Uns porque queriam matar e ela porque seria morta. Quem faz silêncio constrói um ambiente de livramento. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor para todos que estão nos vendo. Nós somos a Igreja Evangélica Ágape. Estamos aqui em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, na rua Manuel Augusto 75, Brasil. Quem faz silêncio constrói um ambiente de livramento. Se o silêncio é no tempo certo, né, o ambiente de livramento vai ser construído. Amém? A Bíblia diz lá em Isaías 53 que como ovelha muda não abriu a sua boca. Jesus fez silêncio no tempo certo. E apesar de ser preso, apesar de ser condenado, apesar de ser crucificado, mesmo assim, ele construiu um ambiente de livramento. Por isso nós estamos aqui. Por isso ele voltará. Por isso ele está vivo, sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E por isso, irmãos, nós devemos louvá-lo. Por isso nós devemos engrandecer o nome do Senhor. Por isso nós devemos crer no poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em sétimo lugar, quem faz silêncio dá oportunidade até para quem não merece. Quem faz silêncio dá oportunidade até para quem não merece. Jesus fez silêncio e deu oportunidade até para aqueles escribas e fariseus. Deu para os escribas e fariseus e também para a mulher. Nenhum deles mereciam, mas Jesus fez silêncio e deu oportunidade para todos eles. Ter uma vida, um reencontro com a vida, um reencontro com o Criador, um reencontro com a paz, um reencontro com a reorganização emocional, a reorganização moral, a reorganização espiritual, porque todos eles estavam com as vidas moralmente desorganizadas, estavam com as vidas emocionalmente desorganizadas e também com a vida espiritual desorganizada. Quem faz silêncio dá oportunidade até para quem não merece. Esta é a graça de Deus para todos nós. Em nono lugar, quem faz silêncio confronta a ignorância. Quem faz silêncio confronta a ignorância. Se o silêncio é feito no tempo certo, a ignorância é confrontada. Porque quem fala na hora de fazer silêncio é ignorante. Naquele momento, o que essas pessoas, esses escribas e fariseus, deveriam estar fazendo era silêncio para ouvir a voz do Criador. Quem faz silêncio confronta a ignorância. Aí na tua casa, olha Deus,
Faça silêncio no tempo certo e de forma correta você vai confrontar a ignorância de quem está te atacando. Foi isso que Jesus fez. Ele confrontou a ignorância fazendo silêncio. Porque essas pessoas, escribas e fariseus, e até mesmo a mulher, eram ignorantes, pelo menos naquele momento. E Jesus fez silêncio, não se misturou ao pecado deles, não se misturou ao estilo de vida deles, e com o silêncio ele confrontou a ignorância. Um dos grandes males da terra, irmãos, é a ignorância. E a gente precisa entender a importância de termos conhecimento, né? A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então é importante confrontarmos a ignorância de forma correta. Não é por força nem por violência, meu irmão e minha irmã, é pelo Santo Espírito de Deus. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa com a minha esposa, né? Muitas foram as vezes em que eu falei e minha esposa não respondeu e venceu a questão. Não para a nossa glória, né? Mas para a glória de Deus e para a paz do nosso lar. Né? Amém? Eu sempre costumo dizer que minha esposa é uma pessoa muito calma, né? E isso me ajuda muito, né? Porque eu sou diferente e é bom, né, nós casarmos com uma pessoa diferente, porque a gente vai trazendo a normalidade, o equilíbrio que a situação precisa. Eu me lembro que uma ocasião eu saí aqui da igreja para resolver uma questão de documentos da igreja e fui com um pastor aqui da igreja, e naquele momento a atitude que ele tomou eu não tomaria, mas foi a atitude que ele tomou que nos levou a resolver a situação, por sermos pessoas diferentes. Se eu não tivesse levado o irmão, eu não conseguiria resolver aquela questão. Estou também me lembrando de uma irmã, né, que foi levar a irmã dela no banco, eu fui levá-la junto com ela, eu e minha esposa, e a irmã que foi levar a irmã para resolver a questão do INPS, foi firme lá dentro do banco, e aquela firmeza, aquela autoridade que ela usou, foi que resolveu a questão, que se dependesse de mim naquele momento, eu ficaria quieto. A irmã que estava precisando do auxílio do INPS também ficaria quieta, mas ela foi firme, ela rebateu e a situação foi resolvida. Então é importante nós andarmos também com pessoas diferentes que edifiquem a nossa vida, é claro, né? Então quem faz silêncio confronta a ignorância. Se é necessário fazer silêncio, faça. Se é o tempo de você fazer silêncio, faça. Com isso você vai confrontar a ignorância. Bendito seja o nome de Jesus. Em 10º lugar, quem faz silêncio se torna uma alavanca para novos tempos. Né? Acho que é Arquimedes que falou, dá-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Olha o poder que uma alavanca tem, né? Na cabeça de uma pessoa. E verdadeiramente eu trabalhei muito com alavanca dentro da indústria, né? E se você tem um ponto de apoio, é verdade mesmo, se você tem um ponto de apoio, você move com muitas coisas, máquinas pesadas, aqui no nosso caso, né? Máquinas pesadas, enfim. Então, dá-me uma alavanca, um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Quem faz silêncio se torna uma alavanca para um novo tempo. Essa mulher fez silêncio, né? Em um novo tempo, né? A vida dela foi alavancada para um novo tempo. Vai e não peques mais. Jesus, nesta manhã, nesse começo de tarde, melhor dizendo, está te dando uma direção nova e segura, aonde ninguém vai te apedrejar, aonde ninguém vai conseguir consumar as acusações que estão fazendo contra você. Continuarão acusando, mas não conseguirão consumar as acusações, né, com atos efetivos na tua vida. Então pense nisso, né, sobre o poder do silêncio. É tempo de você fazer silêncio? Sentiu, percebeu que é tempo de fazer silêncio? Faça silêncio. Não sabe discernir? Ore. Peça a Deus que te dê sabedoria e você vai ver que muitas coisas vão mudar, muitos inimigos vão ser derrotados, muitas pedras que eram direcionadas à tua vida não vão te tocar.
Muitas acusações que estão levantando contra você não terão efeito por conta do teu silêncio no tempo certo. Muitas das vergonhas que queriam fazer a você não terão efeito nenhum por conta do teu silêncio e da tua confiança em Deus. A Bíblia diz no Salmo 37, eu gosto muito, verso 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Eu quero orar por ti. Deus, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu quero apresentar a vida dos amados que estão me vendo nesta hora, nessa live, que tu possa abençoá-los, fortalecê-los, renová-los. Ó Deus, que todo e qualquer mal que se levantar contra eles, ó Deus, que toda arma preparada contra eles seja desbaratada agora, que todo espírito de culpa perca as suas forças nessa hora, Senhor, que toda pedra preparada maliciosamente contra os amados seja jogada por terra agora, Senhor, que toda vergonha não encontre ocasião na vida dos teus filhos, Senhor, seja com teus filhos. Sê, Senhor, o Senhor justiça nossa. Sê, meu Deus, a nossa defesa, o nosso escudo, o nosso esconderijo, meu Deus. Abençoa as famílias que estão vendo esse vídeo, Senhor. Dá-nos um domingo abençoado. Abençoa a nossa mesa, abençoa o trabalho dos teus amados. Abençoa a tua igreja na terra, Senhor. Abençoa o nosso país para que essa praga saia da nossa terra. Abençoa os trabalhadores do Brasil, abençoa o nosso presidente. Abençoa as autoridades constituídas na nossa terra, que haja paz. Que haja o fim da corrupção, meu Deus, que haja, Senhor, uma restauração moral nas forças do governo, meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, abençoa a igreja Ágape, abençoa os membros da igreja Ágape, Senhor, abençoa nossas vidas. Eu oro assim, na certeza de grandes vitórias, meu Senhor, e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus, teu Filho, aleluia, amém. Tenha uma boa tarde, que Deus em Cristo te abençoe, espero que essa palavra tenha edificado a tua vida e entenda que o silêncio tem poder. Louvado seja Deus.